A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, queridos, preciosos, únicos, verdadeiros. Aqui nós estamos juntos para mais esse momento de oração, esse momento de intimidade com Deus, esse momento de sentir a paz de Deus que excede todo entendimento, esse momento de nós estarmos compartilhando a palavra de Deus, vendo a grandeza de Deus, vendo a misericórdia de Deus, vendo o poder de Deus, vendo a força de Deus sobre a nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos ampara, é um Deus que está sempre conosco, todas as horas, todos os momentos, todos os dias, né? Ele não nos abandona, Ele está sempre conosco, ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso clamor, respondendo no tempo dEle, na hora dEle, né? Quando Ele tiver a resposta para nós, no tempo dEle, nós recebemos a resposta. E esse é um momento maravilhoso. Gostaria que você estivesse compartilhando essa live com seus amigos, nos seus grupos, com as suas famílias, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem de Deus, para sentir a presença de Deus, para sentir que Deus tem algo tremendo, maravilhoso para fazer na nossa vida, né? E Ele quer fazer, aí depende de nós aceitar, estar na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, né? Que essa quarta-feira essa noite de quarta-feira seja de paz, seja de luz, seja de bênção, seja de vitória para você e sua família. Que Deus esteja te abençoando grandemente, poderosamente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o nosso tema de hoje, minha querida primeira a participar, Aparecida Pereira, amém. Deus te abençoe você, o Natanael, né? O Ian, o Natan, a Maria Júlia, o netinho que já vai chegar, sua mamãe, as irmãs, nós temos orado por você. Que Deus te abençoe, que bom ver você feliz aqui, né? Tá dizendo boa noite a todos, né? Nós agradecemos e para você também ter uma noite abençoada e protegida pelo nosso Deus, né? Então, é um prazer nós estarmos juntos. Outra lá de São Paulo também, a minha querida Ana Paula Nakashima. Obrigada, Ana Paula. A minha sobrinha também, Kátia Pereira, Pauline, está assistindo. Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Meu sobrinho também, boa noite, tia, Deus te abençoe, meu filho, Deus cubra você de bênção, né? Ana Paula Nakashima está assistindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, Ana Paula, você é preciosa, você é amada, você é verdadeira, né? Oi, Itamar, que bênção ter vocês aqui comigo nessa live de hoje, que vamos estar mostrando a grandeza de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, nosso tema de hoje, meus irmãos, sabe qual é? É a imagem de Deus, o tema é a imagem de Deus. Você pode até pensar, mas como é a imagem de Deus? O Itamar diz amém, amém, glória a Deus, né? O tema de hoje é então a imagem de Deus, né? Tá lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis 1, 26, né? Vamos estar tratando sobre a imagem de Deus. Gênesis 1, 26 diz assim: disse Deus, Deus a quem falou, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Irmãos, olha que coisa linda, quando Deus disse façamos, ele não disse assim, eu vou fazer, não, ele disse assim, num trio, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é uma só pessoa, então ele diz, façamos nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem. Então Deus quis fazer nós como ser humano a imagem de Deus, conforme a nossa semelhança. Nós devemos ser parecido com Deus, identificado com Deus, né? E é isso que nós vamos estar estudando nesta quarta-feira maravilhosa, né? 29 de outubro, já findando o mês, né? Na próxima quarta-feira, já estamos em novembro, conto com você na próxima quarta-feira, né? Amados, vocês sabem que a Bíblia tem um grande chamado?
Todos sabem, né? Todos nós sabemos que a Bíblia tem um grande chamado para nós, né? Então ela chama você. Nosso irmão Pedro Morino, glória a Deus pela sua vida. Estamos em oração pela sua saúde, a oração da saúde da Fátima, né? Da Érica. Que Deus abençoe, né? Que Deus cubra de bênção aquele pedido que o irmão Pedro fez, né? Que Deus esteja abençoando a Cristiana. Nós estamos orando por ela. Então, amados, a Bíblia, né, tem um grande chamado para nós, né? Que chamado é esse? Nós vamos tratar nesse momento, né? Que chamado é esse? Você conhece esse chamado? Não conhece? Nós vamos estar trabalhando hoje, né? É isso que veremos então hoje, né? Nós vemos assim, esse chamado é para que nós sejamos imitadores de Deus. Então, esse é o chamado que Deus tem para você que está assistindo essa live, que você seja um imitador de Deus, que nós sejamos um imitador de Deus, né, irmão Pedro? Amém. A Maria Paulina, boa noite, dona Neide, Deus abençoe, amém. Maria Paulina, então o chamado de Deus é que nós sejamos imitadores dele. Lá em Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos filhos amados, devemos ser imitadores do nosso Deus, né? Ser imitador de Deus no mundo atual é um grande desafio. Ao meu irmão Jairo, graça e paz, amada irmã Neide, amém, graça e paz, Deus abençoe Jairo, você, a Ivani, né, a dona Rosa, estamos orando por ela, os filhos, que Deus abençoe, né? Então, ser imitador de Deus no mundo atual é o quê? É um grande desafio. Nós vamos mostrar para vocês que é um grande desafio nós sermos imitadores. Mas nós lemos lá no começo, Deus disse, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem. E ser imitador de Deus realmente é um desafio muito grande. Sabe por quê, amados? Sabe por quê? Nós estamos cercados pelo egoísmo, pelo individualismo, pela imoralidade, pela traição, pelo medo, pela culpa, pelo pecado. Então isso daí tem então invadido o nosso coração e tem tirado a nossa vida de sermos então parecido com o nosso Deus, termos a imagem de Deus na nossa vida. Muitos são os maus exemplos, né, que tem, e nós devemos ter muito cuidado com isso. Agora, ser imitador de Deus também pode parecer algo, né, inatingível. Você pode pensar, eu não vou atingir esse alvo de ser imitador de Deus. Vai sim, em nome de Jesus, né? Você vai sim, né? O Jairo disse assim, que dia 31 é o aniversário do nosso sobrinho Sérgio Batista. Sim, Jairo, vamos estar orando pelo Sérgio, né? Dia 31 agora, o aniversário dele, já está anotado aqui, que Deus abençoe, né? Então agora ser imitador de Deus também parece algo inatingível, diante dessa circunstância que o mundo oferece, né? Mas na verdade, trata-se apenas de voltar a ser conforme Deus nos criou. Olha que coisa linda, só falta voltarmos a ser como Deus nos criou, né? Isso é maravilhoso, como Deus nos criou, né? Conforme a sua imagem e semelhança. Deus criou nós conforme a imagem dele e a semelhança dele, né? Amados, somos imitadores, né? Não como alguém que tenta ser outra pessoa, né? Como aqueles palhaços que troca a sua personalidade, né, nas suas apresentações. Não, nós temos que ser aquela pessoa que Deus planejou, que Deus fez nós parecido com Ele, que nós somos a imagem do nosso Deus vivo e verdadeiro, né, que às vezes não tem nada a ver com a situação que nós passamos, que nós levamos, né, mas nós temos que ser a imagem e a semelhança de Deus, né? Tem a ver com tudo isso na nossa vida. Imitadores de Deus, nós somos imitadores de Deus. Quem são os imitadores de Deus? São aqueles que se lembram da sua origem e buscam viver de acordo com ela. Você busca a sua origem, você tem procurado viver de acordo com ela, como Deus te criou? Então isso que é importante. A Bíblia diz que fomos criados à imagem
ou conforme a semelhança de Deus. Então é isso que nós temos que buscar, né, na nossa vida, a semelhança de Deus, para que as pessoas olhem para nós e vejam que nós temos a semelhança de Deus. Depois nós vamos estar trazendo aqui aquelas partes, né, que o Senhor Jesus Cristo quer que nós vivamos, quer que nós apreciemos, quer que nós mostremos para o mundo, né, a semelhança de Deus, né? Então veja, com a desobediência a Deus, essa imagem foi o quê? Foi manchada. Quando o homem lá no Jardim do Éden pecou, essa imagem foi o quê? Manchada. Então houve-se ali algo estranho nessa imagem, né? Foi distorcida, foi apagada em parte. Por isso Deus enviou, por ser apagada essa imagem de Deus em nós, de Jesus Cristo em nós, Deus enviou seu Filho, né? Seu Filho Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha que coisa linda. Por ser apagada essa imagem, ele enviou seu Filho Jesus Cristo, né? Com o propósito de restaurar a pena, né, a plena imagem que perdemos. Então Jesus Cristo veio para restaurar aquela plena imagem, né, que perdemos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus veio trabalhar nessa imagem. Sim, Jesus veio trabalhar nessa imagem, na nossa imagem Jesus veio trabalhar, né? E nós devemos estar sempre alerto, né, nessa imagem divina da vida de cada um de nós, né? Oh, glória a Deus. Jesus Cristo veio trabalhar nessa imagem, né? Imagem divina de cada um de nós, né? Amados, foi pelo sacrifício de Jesus, foi exclusivamente pelo sacrifício de Jesus na cruz, né? Podemos reavê-la, né? Paulo disse que lá em Efésios 5:8, outrora nós antes éramos o que? Trevas. Nós éramos escuridão, mas agora nós somos luz no Senhor. Olha que bênção preciosa. A minha querida Zi, oi Zi, graça e paz no seu coração, minha amada. Estou em oração por você, sua recuperação, como é que está a sua saúde? Deus te abençoe você, viu? Obrigada por estar comigo aqui. Então, olha, antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Olha aqui, nós somos luz no Senhor para clarear esta humanidade que está na escuridão, está nas trevas, está sem a salvação, está sem o perdão, está sem a graça, está sem a misericórdia de Deus, né? Que bênção nós sermos, né? Essa luz no mundo, né? Bênção preciosa, irmãos. Fomos criados para ser semelhante a Cristo. Nós somos criados para ser igual a Cristo, né? E por isso, imitadores de Deus. Por isso que nós temos que ser imitadores de Deus, né? A minha querida irmã Ângela Borges. Oi, Ângela, Deus te abençoe. Obrigada por você estar comigo, né? E nós somos, Ângela, o quê? Imitadores de Deus, né? Imitadores de Cristo. Imitadores de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Será que nós estamos dentro dessa qualidade? Será que nós vivemos todo dia essa qualidade, né? De sermos imitadores de Deus, sermos imitadores de Cristo? Trata-se de buscar constantemente ser quem realmente somos. Somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos que buscar isso, meus irmãos, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. O pecado é a nossa rebeldia de nós não buscarmos essa presença de Deus, né? Quer matar nossa verdadeira intimidade de filhos de Deus e nos tornar feio. Então o pecado quer tornar nós feio, né? Não quer que nós tenhamos essa intimidade com Deus. Boa noite, amada. Deus abençoe a todos. A Zi falou boa noite, Zi. Amém, né? Então, é maravilhoso nós pensarmos sobre isso, né? Então, a rebeldia, ela quer matar nossa verdadeira intimidade de filhos de Deus, né? E nos tornar feio. Não quer que nós sejamos vistos, né, com os olhos de Deus, como filhos amados, lindos, preciosos, né? Então, as trevas, o pecado quer tirar essa beleza de Cristo em nós, né? Mas nós não podemos tornar feios. Amado, a postura do pecado é a mentira. A postura do pecado é a mentira, é a maldade, é a falsidade, é a imoralidade, é a soberba, né? É a rebeldia, etc. E vai, né? Mas Deus age em todas as coisas para o nosso bem,
Deus age em todas as partes da nossa vida para o nosso bem, para sermos conforme a imagem de seu Filho. Oh, glória a Deus, aleluia, para sermos igual à imagem do seu Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Amado, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Você sabia disso? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, né? Olha que coisa linda. Princípios, né? Então, desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo semelhante o seu Filho Jesus. Desde o princípio, Deus quer fazer de nós igualzinho o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, né? Que coisa linda. Esse é o destino, meus irmãos, o propósito de sua vida, né? Você crê que o propósito da sua vida é você ser parecido com Cristo? Você crê? Amém? Né? Paulo diz lá em Romanos 8:29 que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Olha, Deus já nos predestinou para sermos igual à imagem de seu Filho, né? Aquele que tem o fruto, os frutos do Espírito, são a imagem de Deus. Nós vamos ver agora. Olha, se você tem esses frutos do Espírito aqui, se você tem no seu coração, você então tem a imagem de Deus. Agora, se você não tem, aí você não resplandece a imagem de Deus. Eu vou mostrar para você, né? Olha aqui, tá lá em Romanos 5, versículo 21, que diz assim, olha aqui, 20, diz assim: porque as obras da carne é aquele que não tem a semelhança de Deus, é aquele que não foi criado igual à imagem de Deus, são as obras da carne, aquelas pessoas que estão na escuridão, estão nas trevas, estão longe de Deus, porque as obras da carne são manifestas, as quais são os adúlteros, olha aqui, adúlteros, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfanas, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca de quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você não tem aquela aparência de Deus e tem essas qualidades que nós acabamos de ler aqui, não vai herdar o reino de Deus. Olha, meus irmãos, é sério a palavra de Deus, como Deus é maravilhoso. A Isabel Simone Gomes, amém, glória a Deus, é verdade. Mas aqueles que têm a imagem de Deus, né, tem o fruto do Espírito, que estão semelhante a Deus, o amor. Você tem o amor no seu coração? Você ama o seu próximo? Você ama a pessoa que está do seu lado, né? Você tem gozo, você tem paz, você tem longanimidade, você tem benignidade, bondade, você tem fé, você tem mansidão, você tem domínio próprio. Essa é a característica daquele que realmente tem a imagem de Deus, meus irmãos. Olha que coisa clara, que coisa maravilhosa nós sentimos a palavra de Deus. Como é lindo nós sabermos isso aí, né? Tem aquele que não tem a imagem de Deus, nós acabamos de ler, a inveja, a impureza, né? A prostituição, a avareza, mas aqueles que têm a semelhança de Cristo, então eles têm essas qualidades maravilhosas, né? Que são os frutos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que é o amor, que é o gozo, que é a paz. Mesmo diante das tempestades você tem paz, você tem alegria, você tem a benignidade, você tem a bondade, você tem a fé, você é uma pessoa mansa. Olha que coisa linda. Esta é a característica daqueles que foram criados à imagem e à semelhança do nosso Deus, né? Então, que coisa preciosa, meus irmãos, nós sabermos daquelas pessoas que têm a semelhança do nosso Deus. São tudo isso que nós acabamos de citar agora. Tem amor para o próximo, tem a fidelidade para com Deus, busca Deus em primeiro lugar na sua vida. Não é o trabalho, mas é Deus em primeiro lugar, né? Desde o princípio, Deus pensou o homem, né? Deus pensou o homem, a sua imagem. Então ele pensou no princípio o homem, a sua imagem e semelhança, né? Para a minha vida, para nós sermos a imagem de Deus, né? E a sua semelhança em toda a criação. Somente o homem tem esta qualidade, né? Como filhos de Deus, nós acabamos de ler aqui. A Ivânia Moreira, obrigada, Ivânia, Deus te abençoe, você, minha linda. Então somente os filhos de Deus que têm essa qualidade, né? Somos o quê?
Somos o que, amados? Semelhante a Deus, né? Lá em Gálatas 5, 19 a 22, que nós acabamos de ler, nós acabamos de ver aqui a presença de Deus, né? Que é maravilhoso demais, dá vontade de ler novamente, né? Você pensa no seu coração sobre essa parte maravilhosa, a paz, a alegria, a bondade, a fé, a mansidão, né? Isso é maravilhoso demais, né? Nós temos que ter no nosso coração, porque aí nós temos a semelhança de Deus, né? A semelhança do Senhor Jesus, né? A imagem de Deus. Se nós tivermos essas qualidades, né? Nós somos semelhante a Deus, né? Boa noite, irmã querida. Deus abençoe esse trabalho e todos que participam dessa bênção. Amém. Glória a Deus. Convido você a participar, convido você a orar, convido você a compartilhar, né? Conosco, né? Então é maravilhoso nós pensarmos, né, na semelhança de Deus. E Deus nos criou, mas depois com o pecado, aí distorceu, né, a nossa semelhança com Deus, né? Então é maravilhoso nós pensarmos. Amados, chama a sua atenção, né? A Maria Paulina diz amém. E é verdade, né? O mundo lá fora vive nessa discordância, vive nessa impureza, vive nesse pecado, vive longe de Deus, vive abraçando as coisas passageiras, as coisas deste mundo, as coisas que vão ficar aqui, né? E que nós acabamos de ler aqui, ó. Isso aí é tudo aqueles que não têm a presença de Deus, né? São as obras da carne que são manifestas, são adultério, prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, idolatria, inimizade, porfias, emulações, iras, né? Pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice. É isso que nós vemos hoje. Vamos pedir a graça de Deus. A minha irmã Ivani Berbit, a paz, irmãos. Glória a Deus, a paz, né? Amados, deixe Cristo vir no seu coração e ajudá-lo a mudar, para que você seja parecido com Ele. Deixa Deus mudar a sua vida. Não tem aquelas qualidades que nós lemos daqueles que já estão perdidos, mas deixa Deus mudar a sua vida para que você tenha o domínio próprio, tenha o amor, tenha a temperança, né? Tenha a paciência, tenha a paz, né? Então deixe Cristo vir e ajudá-lo a mudar. Você não pode mudar a sua vida. Você não pode tirar essas qualidades, mas Deus pode, né? Sozinho você não pode. Mas se você disser, Senhor, estou disposto a ser, né, a seguir como sua semelhança, Ele o ajudará. Então seja disposto, né? Pede para Deus que você quer seguir, você quer ser a semelhança dele, né? Como nós lemos lá no início, né? Lá em Gênesis capítulo 1, que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se tem algo na sua vida que não está representando Deus na sua vida, não está representando Cristo, Deus quer trocar, Deus quer mudar, Deus quer então transformar você, né? Deus quer fazer de você uma nova criatura. Então deixe Cristo vir até você e ajudá-lo a mudar, que você sozinho não vai conseguir mudar essa vida, mas Deus vai mudar, Deus pode mudar. Você não pode mudar sozinho, mas se você disser, Senhor, estou disposto a partir de hoje a seguir o Senhor Jesus como sua semelhança, Ele vai ajudar você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ângela Borges disse amém. A Ivani diz graça e paz, irmã, amém. Graça e paz, que Deus abençoe a todos. Que a palavra de Deus fale ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Gostaria que você estivesse me ajudando, compartilhando essa live, para que outras pessoas também possam ouvir, né? Antes nós éramos o que? Treva, mas agora nós somos luz. Porque nós temos a luz de Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Itamar diz amém. Amém, Itamar. O Senhor Jesus fez de você uma luz que está brilhando no meio da escuridão, no meio das trevas, né? Meus irmãos, nós temos aqui os pedidos de oração. Eu vou estar colocando todos vocês que estão assistindo essa live na presença do nosso Deus, para Deus fazer o grande milagre. Ô Norival Barbosa, meu sobrinho, Deus te abençoe, Norival. Você, a Claudiane, os filhos, a Nora, né? Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério. Que Deus derrame chuvas de bênção. Seu pai, sua mãe, tem orado por eles todos os dias, passando ali, levantando a mão, colocando eles na presença de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. A oração do justo, Norival,
pode muito nos seus efeitos, e nós somos justificados pelo sangue de Jesus. O Jairo diz amém, a Zigodinho diz amém, é verdade, né? Então temos aqui os nossos pedidos. Olha, a Neuza Novato, né? Professora, ainda está em tratamento, que Deus abençoe. A Gianete, o estado dela é bem grave, que Deus abençoe. O Jesus, meu cunhado também, vamos estar em oração por ele, ainda está internado. O Jairo, meu irmão, né? Sua esposa, seus filhos, as noras, os netos, né? Sua família, a sua sogra, Dona Rosa, né? A minha amiga que morava aqui em Corubataí do Sul, a Helena do Couto, seu João, que perderam seu filho agora, essa semana, que Deus esteja confortando, que Deus esteja dando a paz, dando alegria. Nesse mundo nós somos passageiros, estamos passando, né? E a hora nossa também vai chegar, né? Vamos estar orando pelo nosso Brasil, vamos estar clamando a Deus pela misericórdia, pela paz, né? As pessoas que estão enfermas, que pedem as nossas orações. Também dia 28, ontem foi o aniversário do meu cunhado Moisés Berbert, né, lá em Curitiba. E dia 29 hoje, da minha cunhada Leni Berbert, que mora lá em Campinas. Que Deus abençoe, que Deus dê muitos e muitos anos de vida, né? Dia 31 é do meu sobrinho, né, o Sérgio. Que Deus abençoe o Sérgio, né, dia 30 de aniversário. Norivaldo, assim, louvado seja Deus, tia, amém. Gustavo está vencendo os 30 dias de químio. Isso, vamos estar orando pelo Gustavo também, né? Nós estamos colocando ele nas mãos do nosso Deus, 30 dias já de quimioterapia, mas Deus está com ele, né, Norival? Nós estamos em oração, não esquece, né? E que Deus pode fazer o impossível, né? Vou passar pelo... O Jairo também, meu irmão, pede oração, que vai passar pelo médico, já passou essa semana e vai passar de novo. Mas Deus é o seu médico, meu irmão. Deus está do seu lado, assim como está do lado também, né, do Gustavo, está do lado da Neuza Novato, da Janete, do Jesus, né? Então, da Helena do Couto, consolando e confortando. Esse é o nosso Deus, né? Que Deus abençoe todos os aniversariantes, que Deus dê muitos e muitos anos de vida, mas principalmente aquela presença, né, de sermos parecidos com Ele, que Deus tira de nós toda a imperfeição, tudo aquilo que faz nos separar da presença de Deus e faz nós ser parecido com Ele, com amor, com paz, com mansidão, com domínio próprio, com temperança, né? Com a fé no Senhor Jesus, que no Senhor Jesus nós somos mais do que vencedores, amém? Glória a Deus, aleluia. Norival diz amém, amém, glória a Deus. Irmãos, vamos orar comigo? Clame a Deus aí, eu vou clamar aqui, você tem os seus problemas aí, né? Nós temos anotado aqui os nossos pedidos de oração, vamos colocar tudo diante do nosso Deus, e o nosso Deus vai fazer o impossível, né? O impossível é para o nosso Deus, nós não podemos fazer nada, mas Deus pode, né? Então vamos estar em oração, vamos estar clamando, buscando, né? Para o nosso Brasil. Nós sabemos que não está fácil, né? O Jair disse amém, 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 irmã, amém, né? Que Deus abençoe também. A Ivani, minha irmã, que vai fazer uma cirurgia das varizes, que Deus esteja abençoando a vida dela, a vida do Gastão também em tratamento, a vida do Henrique, meu esposo, também em tratamento. Vamos estar colocando diante de Deus, que Deus assim possa abençoar as nossas vidas. Já tem abençoado, nós só temos que agradecer. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Vamos agradecer o nosso Deus, meus irmãos? Vamos lá? Clame ao Senhor aí, vamos estar juntos em oração. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, por esse momento maravilhoso que vimos aqui, ó Deus, a Tua palavra, para nós sermos, ó Deus, parecido com o Senhor, Pai. Nos ajude, ó Pai, a termos essas características que o Senhor mostrou para nós, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, a paz, o amor, Pai, a longanimidade, ó Pai, o perdão, Pai. Nos ajuda a sermos, ó Deus, parecido com o Senhor. Por isso que o Senhor Jesus nos resgatou, por isso que o Senhor Jesus veio a esse mundo e nos deu a salvação, morrendo naquela cruz, carregando, ó Deus, o nosso pecado, a nossa falsidade, a nossa impureza e fazendo de nós uma nova criatura, um novo ser. Pai, nós agradecemos por todos esses pedidos aqui que nós acabamos de citar agora. O Senhor conhece, o Senhor sabe. O Gustavo, Pai, esse jovem que nós temos orado por ele, que o Senhor esteja abençoando, fazendo a químio, que o Senhor esteja com
ele, o Jairo e sua família, a Neuza Novato e sua família. Pai, está diante do Senhor, Pai. Também a nossa querida irmã Amélia, Deus, sua saúde, que não está bem de saúde, mas o Senhor conhece, o Pai, a Janete, o Geso, Pai. Ó Deus, a Dona Rosa, Pai. Ó Deus, a Helena do Couto, e também, ó Deus, seu esposo João, consola porque perdeu, porque, ó Deus, não perdeu, mas o filho, Deus, foi para a glória, e eles estão aqui, ó Pai, agora, sofrendo, ó Deus. O Senhor é o consolo, o Senhor é a paz. Cuida do nosso Brasil, cuida dos países ali em guerra, cuida, ó Deus, de todos aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos. O Jairo que vai passar no médico agora, ó Deus, que o Senhor esteja com ele, abençoando, protegendo. Felipe lá em Portugal, ó meu Deus, põe a tua mão, põe a tua graça de misericórdia, de cura, de libertação. A Zigodinho, Pai, dê saúde para ela, dê paz para sua família, abençoa seu pai aqui, ó Pai, dá tua mão sobre a vida dele, ó Deus, ajuda nós a termos sempre essa vontade de servir ao Senhor, agradecer o Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Cuida da casa de cada um, entra, ó Deus, na casa de cada um nesse momento, cada um que vai compartilhar essa live, que o Senhor esteja abrindo as janelas dos céus e derramando chuvas de graça, de bênção, de cura, de misericórdia, de restauração e de salvação nessas vidas, Pai. Todos, ó Deus, aqueles que trabalham, que o Senhor esteja abençoando, aqueles que estão sem trabalho, que o Senhor abre as portas, aqueles que estão, ó Deus, enfermos, dá cura, dá libertação, dá, ó Deus, a salvação, dá paz, dá misericórdia, dá, ó Deus, a temperança, ó Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Lava-nos com teu sangue, Pai. Olha para nós com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia. Somos falhos, somos imperfeitos, mas foi nós que o Senhor escolheu, foi cada um que está nessa live aqui que o Senhor escolheu para estar ouvindo essa live e gravando no seu coração e compartilhando com outras pessoas, Pai. Recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Pai, nós pedimos essas bênçãos e nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Jairo já colocou aqui: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, Jairo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né, Jairo? Deus estando conosco, não pode vir um mundo sobre nós que Deus pega, faz nós andarmos como voar, como a águia, né? Mais alto, cada dia mais alto ainda. Itamaramente, Ana Paula Nakashima: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Que bênção preciosa nós sabermos, né? Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A Isabel Simone: amém. A Ângela Borges: amém. A Maria Paulina: amém. O Itamar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, que bênção preciosa, né? Que Deus abençoe. O Norival: amém. A Ângela Borges: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nosso irmão Pedro Morino: amém, amém. O Itamar Oliveira: tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus, aleluia. Tome posse, meus irmãos, dessa vitória que você acabou de colocar aí agora, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né, Ângela? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é a canseira, não é a dor, não é o problema, não é a luta, mas tudo, né? Deus está acima de tudo, né? Aquilo que nos impede de ter essa comunhão com Deus, né? Deus está por cima e Deus vai nos carregar no seu braço, tem nos carregado no seu braço, tem colocado um sorriso, tem colocado paz, tem colocado o perdão, tem colocado a cura, tem colocado a salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ana Paula Nakashima: amém, em nome de Jesus. Receba essa palavra de fé e tenham todos uma noite gloriosa na presença do nosso Deus. Espero vocês na próxima quarta-feira para juntos estarmos falando com o Senhor. Amém? Amém?